armas face à evolução do mundo jurídico. Do Conselho do Jovem Advogado, nosso grande amigo e colaborador aqui da Ordem, Dr. Arolis Gonçalves Júnior. Agradecer o incentivo oferecido para a realização desse evento, dessa palestra, e como eu disse, eu como coordenador, como responsável nessa visão democrática de ampliar o debate na sociedade civil, agradecer imensamente o incentivo, o esforço do Dr. Fábio Romeu Canton, que é presidente do Conselho do Jovem Advogado, Dr. Humberto Luiz Borges Luz, diretor do Departamento de Cultura e Eventos, em especial, é claro, o apoio do nosso presidente, Dr. Luiz Flávio Borges Luz. Sem esses apoios, não temos na sociedade uma outra oportunidade para que nós, advogados, como formadores de opinião, possamos ouvir, podemos ter acesso a uma outra ótica sobre a questão das armas, principalmente, como o coronel vai desenvolver muito bem e com extrema proficiência, a questão da legítima defesa, do direito constitucional da legítima defesa, seria possível. Todos nós temos visto que o debate não existe. Praticamente uma visão totalitária tem sido mantida na sociedade quanto à questão das armas. E hoje, a hora dos advogados inaugura dentro do seu espírito essa possibilidade de debate democrático. O custo do plebiscito. No entanto, todas as outras fontes consultadas trabalham mais ou menos com a cifra de 600 milhões, mais os custos da campanha do desarmamento, porque cada armazinha dessas aí a 100 reais que seja, e se chegar a 500 mil armas como quer o governo, é só fazer a conta. Então 600 mais 50 chegaria aí ao custo que se diz terá por fontes bem informadas esse plebiscito. Ele poderá ou não acontecer. É um problema, porque a lei determina que ele aconteça. E, naturalmente, o Congresso Nacional tem que, atendendo à lei, discutir o assunto. Está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Houve uma tentativa de mudança da pergunta que seria formulada à população por parte do deputado Vanderval Santos, é isso? Vanderval Santos, quando estava o projeto na Comissão de Segurança Pública, mas com a posição da Comissão de Constituição e Justiça de fazer uma pergunta seca, acabe sendo votado o projeto de decreto legislativo pelo plenário. Haverá prejuízo nenhum. Pode-se perfeitamente fazer o referendo com a eleição geral do ano de 2006, sem desembolsar um centavo a mais que seja, e por outro lado utilizando esses 630, sei lá quantos, 500 milhões de reais para projetos, para financiamento de programas de segurança pública. Ou então para o Fome Zero, que aliás é o programa central do governo. Né? Como existe uma orientação política voltada para o desarmamento, naturalmente que o projeto vai chegar, ou pretende chegar às últimas consequências. Essas últimas consequências, quando eu digo últimas consequências, eu quero dizer a proscrição total de armas de fogo. Claro, se o plebiscito for aprovado, não haverá mais comercialização de armas de fogo e de munição no Brasil. E logo depois virá o confisco, não tem dúvida alguma que virá o confisco. Então quem tiver armas terá que entregar. Alguns dias foi assassinado um policial militar de Pernambuco, um soldado da Polícia Militar de Pernambuco, foi dominado por um grupo de sem-terra e assassinado a sangue frio. Já não tinha mais capacidade de defesa alguma. Exatamente, foi um pouco depois do episódio. E o policial militar, a morte do policial militar teve pouco espaço na grande mídia. Então, e como um movimento pré-insurrecional que é, poderá lançar mão de armas que estejam depositadas, sabe-se lá onde. Eu não digo no Brasil, mas a fronteira do Brasil é muito extensa. Vamos mencionar, por exemplo, quem sabe a Venezuela. Só para dar um exemplo geográfico assim, nada me passa pela cabeça. De modo que o que se deve, o que é preciso ter em mente, é preciso alertar a consciência nacional, é que esse tipo de conduta também, que provoca ações
de desarmamento nas fazendas, enquanto permite que armas estejam em movimentos de massa, é algo que ameaça o Estado democrático de direito. Nós não estamos aqui defendendo que ninguém tenha armas ilegais. Ninguém tem armas à margem da lei, à margem da legislação. E que ninguém porte armas à margem da legislação. Absolutamente nada disso. Mas o que estamos defendendo é que todos, sem exceção, devem conformar-se à lei. E todos, sem exceção, devem ter acesso aos direitos assegurados pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. É apenas verificar no mundo publicações dessas sim, fundamentadas cientificamente, estudos fundamentados cientificamente, que mostram, por um lado, a diminuição dos crimes violentos de modo importante nas comunidades onde... O estudo de Lord Mostert, por exemplo, é bastante sincero nesse ponto. Ele aponta que os crimes violentos diminuem nos ambientes em que os cidadãos se armam. Claro, eles estudaram comunidades nos Estados Unidos da América, é verdade. Então não vamos transplantar essa realidade igualzinha à que eles estudaram lá. Mas é importante porque estudaram diversas comunidades com muita variação populacional, muita variação de raízes históricas e comportamentais. Mostraram que os crimes violentos diminuem. Por outro lado, mesmo que o resultado de uma reação contra o crime, uma reação armada contra o crime, seja desfavorável àquela pessoa que tentou a reação, ainda assim aquela reação é legítima e deve ser defendida como um direito natural e inalienável. O Estado não pode ter o domínio da coragem. Senhor Coronel Jairo Cadilira, eu me sinto, eu, Jorge Augusto Meirade, membro executivo da COMEX, da Comissão de Relações Internacionais aqui da Ordem, também coordenador de um núcleo de desenvolvimento acadêmico, de Relações Internacionais aqui da Ordem, eu me sinto honrado com sua presença. O senhor ocupou a tribuna aqui da Ordem dos Advogados com brilhantismo e inaugurou talvez uma nova fase aqui na Ordem, uma fase em que essa discussão democrática sobre um assunto que até hoje a mídia não ofereceu espaço suficiente para uma opinião fundamentada em valores constitucionais, fundamentada numa prática também, como o Coronel Jairo Cadilira disse na sua palestra. E uma opinião também, eu vou corrigi-lo, Coronel, vou me permitir essa correção. Uma opinião com embasamento jurídico. O senhor é um jurista. O Coronel Paes de Lira foi professor de Direito Penal Militar aplicado no curso de especialização da Polícia Militar. E também foi juiz-presidente e juiz-membro de vários conselhos de primeira instância da Justiça Militar do Estado de São Paulo. A opinião que foi oferecida hoje, o desenvolvimento e a conclusão, acho que não preciso de comentários. A interrupção com as palmas, ao final, o próprio ovacionar aqui da plateia já reflete esse posicionamento da Ordem de uma visão democrática, a possibilidade da discussão, e que faz com que eu me sinta muito confortável em tê-lo aqui conosco, ter participado desse convite, e eu tenho certeza que estendo esse meu conforto, esse meu sentimento do Dr. Adams aqui também presente como coordenador da Comissão do Conselho do Jovem Advogado. Bom dia a todos, eu quero parabenizar o Dr. Jorge Augusto Meirade, ter articulado com o Coronel Paes de Lira essa palestra, essa discussão sobre essa situação do desarmamento. Quero parabenizar também o Coronel Paes de Lira pela exposição ilustre, que nos abrilhantou o conhecimento, que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, através do nosso presidente, Dr. Luiz Fábio Borges Durso, um local onde a Ordem dos Advogados do Brasil está coordenando orientações jurídicas à população carente da Zona Oeste. E fica estendido aqui o Conselho do Jovem Advogado